51. A medida provisória, não apreciada pelo Congresso Nacional, podia, até a Emenda Constitucional 32, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Súmula 652. Não contrária à Constituição, o artigo 15, parágrafo 1º do Decreto 3.365, Lei da Desapropriação por Utilidade Pública. Súmula 653. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha. Súmula 654. A garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5, inciso 36 da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Súmula 655. A exceção prevista no artigo 100 caput da Constituição em favor dos créditos de natureza alimentícia não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. Súmula 656. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Súmula 657. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6d da Constituição Federal, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Súmula 658. São constitucionais os artigos 7º da Lei 7.787 e 1º da Lei 7.894 e da Lei 8.147, que majoraram a alíquota do FINS social, quando devida à contribuição por empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços. Súmula 659. É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINS social sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Súmula 660. Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Súmula 661. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula 662. É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravados em fitas de videocassete. Súmula 663. Os parágrafos 1º e 3º do artigo 9 do Decreto 406 foram recebidos pela Constituição. Súmula 664. É inconstitucional o inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.033, que instituiu a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguros, IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança. Súmula 665. É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7.940. Súmula 666. A contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Súmula 667. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição à taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Súmula 668. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo de ser destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.
Súmula 669. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula 670. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula 671. Os servidores públicos e trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP, de abril-maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento. Súmula 672. O reajuste de 28,86% concedidos aos servidores militares pelas leis 8.622 e 8.627 entende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula 673. O artigo 125, parágrafo 4º da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. Súmula 674. A anistia prevista no artigo 8º do ADCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Súmula 675. Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento, para efeito do artigo 7º, inciso 14 da Constituição. Súmula 676. A garantia da estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, alínea A, do ADCT, também se aplica ao suplente do cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, CIPA. Súmula 677. Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das atividades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Súmula 678. São inconstitucionais os incisos 1 e 3 do artigo 7º da Lei 8.162, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único. Súmula 679. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Súmula 680. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Súmula 681. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula 682. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos. Súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Súmula 685. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido. Súmula 686. Só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Súmula 687. A revisão de que trata o artigo 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 1988. Súmula 688. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Súmula 689. O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio
ou nas varas federais da capital do Estado-membro. Súmula 690. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Súmula 692. Não se conhece de habeas corpus contra a omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro, cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória, a pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Súmula 695. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Súmula 696. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Súmula 697. A proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Súmula 698. Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura. Súmula 699. O prazo para a interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950 ao Código de Processo Civil. Súmula 700. É de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal.